Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma live hoje, dia 6 de maio de 2020. Na realidade, a live de hoje é a complementação da live da quarta-feira passada, onde nós estávamos falando sobre a relativização dos direitos do trabalho nesse período de pandemia. Dr. Felipe Tanaka Moreira. Tratamos sobre a MP, se eu não me engano, a 927. E hoje nós vamos tratar exclusivamente sobre a MP 936. Então, estamos só aguardando o Dr. Felipe entrar para a gente dar início, onde nós iremos tratar desse assunto importante, que traz mudanças importantes, apesar de ser por um curto período de tempo, que é essa MP, essa relativização, ela se dá por um período somente de 90 dias, mas são direitos trabalhistas que estão sendo modificados, que estão sendo diminuídos, que estão sendo relativizados, né? Então, assim, nós vamos tratar com bastante consistência. É tanto que na live passada nós tentamos abordar, a ideia era ter abordado os dois temas, mas nós não conseguimos abordar esses dois temas. E, portanto, achamos por bem transferir a MP a 936 para hoje, para ficar bem claro, para a gente poder entrar na questão de cálculo, de redução de jornada de trabalho, com redução de salário, e essa redução de salário, até que ponto o Estado vai cobrir, porque essa redução tem um valor que vai ser complementado com o seguro-desemprego, mas o seguro-desemprego nem sempre bate o teto do salário do funcionário. Então, essa série de coisas nós vamos abordar hoje. Eu vou já chamar o Dr. Felipe, que ele está aqui já presente, esse bate-papo, que é a live, por incrível que pareça, de ser longa, que nós temos aproximadamente 50 minutos, mas a passada não conseguimos esgotar o que nós tínhamos tudo para falar, né? Então vamos abordar essa situação hoje. Dr. Felipe Tanaka já está conosco. Para quem não conhece, Dr. Felipe Tanaka Moreira é advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Escola de Magistratura da 21ª Região. Para quem ainda não acompanha o Dr. Felipe, o arroba dele é Felipe Tanaka, _, é isso, Dr. Felipe? Diga, doutor Paulo, tudo tranquilo? Tudo jóia, tudo tranquilo. A palavra está Deixa eu ajustar só a câmera aqui, só um instante. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente sobre a MP 936, com o Dr. Felipe. O Dr. Felipe é especialista em Direito de Trabalho, eu também sou especialista em Direito de Trabalho. Então, nós vamos somar conhecimento aqui para tentar passar o máximo para os que estão nos acompanhando sobre essa relativização do direito do trabalho nesse período de pandemia, cálculo. Realmente é um assunto bastante extenso, mas vamos tentar chegar o mais próximo possível de trazer aos colegas essas informações. Dr. Felipe, como eu já apresentei, ele é especialista em Direito do Trabalho pela Escola de Magistratura da 21ª Região e também é sócio do escritório Tanaka e Cavalcante. Tanaka e Cavalcante Advogados. Doutor Felipe, a palavra está com o colega. Diga, meu amigo. Primeiro, boa noite. Né, novamente aqui, vamos tratar aí sobre a MP 936. Dizer que é um prazer estar contigo aqui, debater, como sempre. Falamos um pouquinho na live passada sobre a MP 927 e agora vamos para a 936, que, ao meu ver, é a mais polêmica, digamos assim, né? Certamente. É uma grande satisfação estar contigo. O pessoal está entrando aí, eu estou vendo Elionai, Brenda, Moura. Dá um alô aí pro pessoal enquanto... Isso. Tássia, Doutor João Antônio.
Tássia está elogiando aí, mas ela não pode falar muito, que é minha estagiária, né? Minha acadêmica lá do escritório. Muito Então, bem. o elogio Tássia, dela é já suspeito. fica comprometido, já é suspeito. Exatamente. Mas eu conheço o doutor, o elogio, ele é suspeito por ela, mas ele é 100% verdadeiro, porque o doutor é um profundo conhecedor do direito do trabalho. A gente acompanha os profissionais e realmente o doutor tem um conhecimento absoluto. E quem assistiu a outra live, disso não tenha dúvida. Traçato Urbanismo está aqui presente conosco, meu amigo Edward. Bom te ver, Edward Daniel, que é CEO da Traçato Urbanismo, entrou aqui. Inclusive, é o meu convidado da live de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre os impactos na construção civil e que mexe também com esses direitos trabalhistas, com a questão econômica. Então, será uma live muito importante. Eu já abro, doutor Felipe, porque o assunto é vasto, para a Vamos gente lá. não perder muito tempo. A palavra está com o amigo para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Assim, eu novamente fiz alguns tópicos aqui para tentar ir ponto a ponto. Eu acho que a gente pode seguir a sequência da própria MP. O que é que você acha? Vamos lá. Vamos lá, MP 936, né? Que institui o programa de benefício emergencial, né? Preservação do emprego e da renda. Basicamente, assim, por tópico, a MP ela vai tratar sobre a redução de jornada e salário, né? Proporcional, como também a suspensão do contrato de trabalho. São basicamente esses os dois pontos aí tratados na MP. Perfeito. Bem, de início, já pegando um gancho aqui, logo no começo da MP, eu estou com ela aqui, que é um pouquinho extensa, é bom a gente ter sempre um suporte. A MP ela começa excluindo algumas pessoas do programa emergencial, né? É interessante a gente começar a frisar isso, porque diferente da 927, a 927 inclui, a MP 936 ela exclui, né? E aí estariam excluídos da MP 936, o artigo 6º, parágrafo 2º, ele fala, né, os ocupantes de cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo, além daqueles que recebem benefício previdenciário, né, seguro-desemprego, como também bolsa de qualificação profissional. Então, esses estariam excluídos aí da MP 936 e, consequentemente, da percepção do benefício. E aí sobraria, Perfeito. no caso, no geral, o que a gente chama de seletista, tá? Incluindo-se Que são aí, os regidos pela Lei no de geral, Consolidação Trabalhista. perfeito, incluindo-se aí os domésticos, rurais, eu entendo também que está sendo aplicado para todo mundo aí. Seletista, doméstico, rural, aprendiz também. Então, é basicamente isso. A MP ela inicia excluindo alguns da medida provisória. Ultrapassado isso, tá? Eu acho que a gente já poderia entrar especificamente na redução de jornada e salário. Vamos, que eu acho que é onde mora a maior controvérsia, que é onde tem os percentual. Perfeito. Podemos já. Exatamente. Qualquer coisa, depois a gente volta um pouquinho, faz uma recapitulação, se ficar Eu acho que é de algum interesse de ponto. todo mundo esse ponto específico aí da redução e da suspensão, né? A redução Isso. de jornada, tá? Ela prevê uma redução proporcional, tá? De jornada e, consequentemente, de salário de 25%, 50% ou 70%. A gente fez até um material no Instagram do escritório, eu fiz uma espécie de cartilha, tentei ser o máximo didático aqui, eu vou seguir até o passo a passo que eu coloquei na cartilha, tá? Perfeito. A MP, eu gosto de separar aqueles que se enquadram no acordo individual, por escrito, e os que se enquadram em negociação coletiva, tá? Coletivo. Certo? Eu acho que a gente poderia começar por essa distinção. O acordo individual por escrito, né, assim, só exemplificando, é aquele que é o ajuste feito entre empregado e empregador, né? Aquele ajuste individual, fica na esfera da empresa, né? O empregado ele ajusta diretamente com o seu empregador. Esse é o acordo individual por escrito. E a negociação coletiva, em contrapartida, tem a participação do ente sindical, né? Então, feita essa distinção, quem se enquadra
no acordo individual por escrito, tá? A MP, ela distingue aí aqueles que recebem até 3 salários mínimos, certo? E os que recebem acima de 2 vezes o teto da Previdência. Então, se você recebe até 3 vezes o salário mínimo, você pode fazer o ajuste diretamente com o teu empregador. Ajuste individual por escrito, certo? Em qualquer dos percentuais, tá? Vai dar 3 mil e pouco aí, mais ou menos, esse cálculo. 3.135. Pronto, sendo mais precisos, 3.135. Então, recebido até esse patamar salarial, você pode ajustar diretamente com o teu empregador a redução de jornada e salário, tá? Os percentuais, como dito, são de 25%, 50% ou 70%, certo? 25%, é importante reforçar, qualquer patamar salarial pode fazer ajuste individual também em 25% de redução, certo? É importante frisar isso. E 50% e 70% apenas para os que recebem abaixo de 3 salários ou acima de 2 vezes o teto da Previdência. Como é que funciona, tá? Basicamente, você vai utilizar como base de cálculo o valor do seguro-desemprego. Não é que você vai receber seguro-desemprego, tá? Muita gente até confunde. Não é parcela de seguro-desemprego. Tanto é que após o encerramento do contrato de trabalho, você não deixa de receber seguro-desemprego. Seguro-desemprego. É importante informar porque como a MP ela tem validade 90 dias, teoricamente você vai receber 3 parcelas. Isso não deduz da sua parcela de seguro-desemprego numa futura demissão. Não tem carência para cumprir novamente. Perfeito. Muita gente pergunta se vai deixar de receber o seguro-desemprego caso adote alguma das medidas da MP 936. Não vai deixar de receber seguro-desemprego se, logicamente, você atender aos requisitos necessários, né? Então, o seguro-desemprego, na aplicação da MP, ele é utilizado só como base de cálculo. Então, o que é que o empregador e o empregado, na prática, vão fazer? Vão aplicar o percentual naquilo que o empregado teria direito a receber o seguro-desemprego, certo? Eu até fiz alguns exemplos aqui, eu creio que o colega tenha feito também, que é importante exemplificar, né? Como é que ficaria essa aplicação do percentual. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, recebendo 1.045, salvo o melhor juízo, eu acho que é o valor do salário mínimo, 1.045 hoje. Isso. Não é isso? Pronto. Isso. Se for aplicado uma redução de 50%, o empregador ele vai pagar 50% desse valor e a União vai pagar 50% do valor do seguro-desemprego a que ele teria direito. Se você lembrando que o seguro-desemprego, doutor Felipe, é calculado sobre 80% das maiores contribuições, não é valor integral. E tem o teto. Isso, né? Isso. O teto é 1.813,03 certo? Se não me falha a memória, é esse valor. Então, assim, nesse ponto da redução, também tem um detalhe que as pessoas têm que ficar atentas. Se a redução for menor do que 25, não tem complementação do benefício emergencial. Então, deve observar que só vai ter a complementação do benefício emergencial, que é esse cálculo em cima do seguro-desemprego, quando as reduções do salário partir de 25%. E outra ressalva, esse benefício emergencial nada tem relação com o auxílio emergencial que está sendo pago agora. Não. Pois são institutos, apesar do nome ser tudo emergencial, mas são institutos totalmente diferentes. Perfeito. Então, assim, nesse exemplo, doutor Paulo, por exemplo, nesse exemplo aqui de quem recebe um salário mínimo, né, o valor mínimo de percepção do seguro-desemprego, obviamente, é o salário mínimo, né? Então, o empregador ele vai pagar 50% do salário e a União 50% do valor devido de seguro-desemprego. Se você for colocar no papel, essa pessoa que recebe um salário mínimo vai ter 0% de redução da renda. O que vai acontecer, na verdade, é a desoneração da folha de pagamento do empregador, que a União vai entrar com uma parte. Então, nesse exemplo, que assim, creio eu que sejam boa parte aí da população brasileira que recebem efetivamente um salário mínimo, essa pessoa na renda
final não vai ter diminuição. O que acontece Perfeito. é a diminuição na folha de pagamento do empregador. Vai arcar com 50%, União com mais 50%. 50%. A medida provisória, ela fez um escalonamento. Então, assim, quanto maior o seu salário, maior a sua perda de renda. Entendeu? Então, assim, reduzir 50% da jornada para quem recebe um salário mínimo não significa dizer que você vai ter 50% da sua renda reduzida. Verdade. Vai ter somente a transferência de 50% para o Estado pagar. Para a União, exatamente, para a União. Deixa eu ver aqui, só mais um exemplo aqui para a gente compreender bem. Eu coloquei uma outra faixa salarial, tá? Por exemplo, R$3.000. Se você recebe R$3.000, o teto do seguro-desemprego para esse trabalhador ele é R$1.813,03, tá? Então, nesse caso, reduzindo 50% da jornada e 50% do salário, obviamente, o empregador ele vai arcar em folha com 1.500 e a União com metade do teto do seguro-desemprego, que calculando aqui vai dar R$ 906,51, tá? No final das contas, esse trabalhador que recebe R$3.000, quanto ao final ele vai receber através da adoção da medida provisória 936, né? No final das contas, de renda, né, 1.500 do empregador, 906,51 da União, ele vai receber 2.406,52. Aqui você vê que já teve uma redução de renda no final das contas, né? Aí já reduz aproximadamente R$600. Exatamente. Que calculando no valor salarial dele vai dar uma redução, na verdade, final de 20%. Então, à primeira vista, o exemplo é importante que à primeira vista, quando você observa que vai haver uma redução de 25%, 50% ou 70% de jornada e salário, o empregado, o trabalhador, na ponta ali, ele se assusta. Mas calculando, no final, a redução não é nesse patamar. Principalmente para aqueles que recebem salários mais baixos. Né? Mais baixos. Mas se a gente levar esses cálculos para quem recebe acima de 10, 12 mil reais, aí a diferença é muito grande. Porque se você pegar se você pegar um salário de 10 mil reais, reduzir 50% de salário, 50% de jornada, ele vai receber 5 mil reais. Perfeito? Só que ele só vai ter direito a 50% do seguro-desemprego. Ele não tem direito a 100%. Respeitando-se o teto do seguro-desemprego, que é utilizado então, como base de cálculo. 50% de seguro-desemprego, arredondando que é R$1.800, serão R$900. Então, quem ganha 10 vai receber R$5.900. Então, a perda salarial aí de 4.100. Isso vai dar aproximadamente 45% do seu salário, ele vai ter uma redução. Exatamente. Então, assim, a MP... E, inclusive, essa redução também vale para as contribuições do INSS, né? Sim. Tem reflexo. Então, a MP, ela procurou trazer um aspecto menos pejorativo àqueles que têm uma faixa salarial menor. Né? Se você ficar realmente naquele limbo salarial, né, acima de 3 salários mínimos, abaixo de 2 vezes o teto da Previdência, a tua redução salarial ela vai ser bem maior. Significativa. Significativa. Exatamente. Deixa eu ver aqui, doutor Paulo. Se o doutor quiser ir complementando também, pode ficar à vontade, viu? Não, com relação quando o doutor colocou da redução da jornada e das negociações, eu queria só fazer um adendo, eu não sei se o doutor explicou, que as reduções, as negociações individuais os salários acima do limite da lei, mas para aqueles que têm ensino superior, eles podem ser individual, não precisam ser coletivos. Porque entende que a pessoa com nível superior tem condições de numa negociação, com o empregador, defender os seus direitos e tal. Então, assim, nessa situação, ele não precisa da negociação coletiva, pode ser individual. É um ponto importante porque algumas pessoas, geralmente quem vai ganhar acima desse limbo aí de 3, 4 salários mínimos hoje,
com carteira assinada ou são técnicos, Isso. Né? Pessoas com nível técnico Exatamente. ou nível superior. Então, assim, as pessoas que têm nível superior... Quem ficar nesse limbo aí, né, entre 3 salários e abaixo de 2 vezes o teto da Previdência, é importante frisar que o ajuste ele tem que ser obrigatoriamente por negociação coletiva. Certo? Então, assim, não pode ser feito por ajuste individual, empregado-empregador, tá? Nessa faixa salarial aí que a gente colocou, né? Que são pessoas que têm uma renda um pouco maior. Então, é necessária a participação do ente sindical para que haja a negociação. O que não impede também, e eu venho aconselhando isso, que há até uma discussão constitucional com relação à possibilidade de redução, mesmo com a medida provisória, o empregador não impede que o empregador ele complemente, por meio de uma espécie de ajuda de custo, tá, a renda do seu funcionário. Então, por exemplo, naquele caso que a gente colocou da pessoa que recebe 3 mil, e ao final, reduzindo 50%, vai receber 2.400 e pouco, não impede que o empregador ainda assim complemente para que você atinja os 3 mil reais. O empregador complementando com verba de natureza não salarial, verba indenizatória, que não incide Previdência, não incide FGTS, enfim, ele consegue igualar a renda e ainda assim ter um desconto na folha salarial. Então, talvez seja uma alternativa. É uma saída importante para o trabalhador que está tendo essa redução. Mas porque ele consegue manter o valor da renda, né? O valor da renda. Outro ponto importante é que essa negociação individual, esse acordo individual, ele deve ser comunicado ao empregado num prazo mínimo de 2 dias de antecedência da redução. Certo? Perfeito. A empresa vai ter 10 dias para comunicar ao sindicato e também ao Ministério da Economia, porque você só vai receber a complementação da sua renda se a empresa tiver comunicado ao Ministério da Economia sobre essa negociação, esse acordo individual ou coletivo. Então, assim, é importante que o empregado ele acompanhe toda essa transação. Por quê? Porque se ocorrer da empresa não comunicar, ele pode perder de receber essa complementação do seu salário. Né? E depois vai ter que entrar em discussão com o empregador para poder receber essa diferença salarial, tendo em vista que ele não recebeu da União. Esse aspecto procedimental ele é muito importante, porque se o empregador ele não segue a risca, né, os 2 dias de antecedência, a comunicação ao sindicato e ao Ministério da Economia, ele pode ser penalizado com pagamento retroativo desse período ajustado. Que ele não vai conseguir, exatamente, que ele não vai cumprir com os requisitos procedimentais. Então, quem é empresário, quem advoga para empresas, eu pego muito no pé do procedimento em si. Então, pecou no procedimento, não respeitou o prazo definido pela MP de comunicação ao empregado, comunicação ao sindicato, Ministério da Economia, vai ser penalizado pagando o retroativo. Isso. E lembrando que o empregado ele vai receber 30 dias após a comunicação efetiva ao Ministério da Economia. Isso, então, assim, são prazos diferentes. Exatamente. São prazos diferentes. Você não vai receber junto com o seu salário. Você vai receber seu salário da empresa e você vai receber a parte do emergencial através do Ministério da Economia, que é direto pela fonte que paga o seguro-desemprego. Exatamente. É importante falar também do prazo que pode ser definido através do ajuste, né, até 90 dias, com relação à redução de jornada e salário, tá? Então não pode ultrapassar o prazo de 90 dias, esse ajuste, seja individual ou por meio de negociação coletiva. Então 90 dias é o prazo limite para que o empregado e o empregador ajustem aí a redução da jornada e salário. Tem um ponto importante também, doutor Felipe, que temos que falar, é que essa redução, ela tem que ser a redução no mesmo patamar, tanto do salário quanto da jornada. A lei não permite redução de salário. Isso aqui não é redução de salário. Eu quero que as pessoas tenham que entender que aqui não é redução da hora trabalhada. É uma redução da hora.
o valor da hora continua o mesmo, vai ser reduzido o tempo, a hora de trabalho, não o valor da hora de trabalho e, consequentemente, o valor do salário. Então, assim, não é que você vai trabalhar a mesma coisa, vai receber a complementação porque vai diminuir o seu salário, a hora do seu salário, não. A hora do seu salário, ela continua da mesma forma que foi, que estava sendo, vai ser proporcional, reduz carga tempo. horária, reduzida a carga horária, reduzido proporcionalmente o salário, respeitando-se o valor da hora de trabalho. A hora mínima de trabalho ali é com base no teu patamar salarial. Então é importante utilizar isso realmente. Isso. Tá? E outro ponto importante... Sim, doutor Felipe. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Outro ponto importante é que quem optar por receber esse benefício vai gerar uma estabilidade pelo período do acordo e mais o período igual ao acordo posterior. Quer dizer, se você fez o acordo, não sei se estava na pauta do doutor, eu já estou, talvez esteja até lhe atropelando sua pauta. Não, fique à vontade. Aqui eu peço até vênia se eu tenho atropelado sua pauta. Mas é porque esse ponto é bastante importante, porque às vezes inclusive eu recebi uma consulta e disse, doutor, mas aí depois desses 90 dias ele vai me mandar embora. Eu disse, olha, ele não pode, porque você vai ter estabilidade pelo igual período. Se ele deu 90 dias para você de redução de jornada e redução de salário, depois disso você terá mais 90 dias de estabilidade. Exatamente. Aí depois é outra conversa. Né? Exatamente. Se não tiver, a gente não sabe como é que vamos estar depois de 90 dias nessa pandemia, mas aí é outro departamento. Mas há na lei a previsão legal da estabilidade na equivalência do período pela redução do salário da jornada. Isso até já era previsto no 611A da CLT, que fala sobre a possibilidade de redução de jornada e salário por meio de negociação coletiva. Então, como requisito, o 611A, eu não lembro exatamente o parágrafo, acho que é o parágrafo 3º, ele já trata dessa possibilidade mediante negociação coletiva, desde que haja a estabilidade ao colaborador. Então, a MP ela meio que seguiu essa linha de raciocínio do artigo 611A da CLT. Então, é como o doutor falou, se foi reduzido jornada e salário durante 60 dias, encerrou mais 60 dias de estabilidade. De estabilidade. O que não impede da demissão por justa causa, por exemplo. Né? Sim, não, aí é outra discussão. Não adianta ter a estabilidade e cometer algum tipo de falta grave. Né? Então, assim, o empregador ele ainda se reserva no direito de, se porventura o empregado cometer algum tipo de falta que justifique a justa causa, ele pode ser demitido. Tá? Então, a estabilidade é com relação à demissão sem justa causa. Perfeito. Eu queria mandar um alô à Cris, que está aqui nos acompanhando. A Abracrim Oficial estava aqui conosco. Doutora Ana Paula Trenta aqui conosco. Um abraço, doutora Ana Paula. Geice Moraes aqui conosco, nos acompanhando. Cecília. Ellen Elisa Ellen aqui conosco. Lopes Neto. Nayara. Doutora Cláudia Gadelha aqui conosco. Então, a quem está nos acompanhando, fiquem à vontade para interagir, fiquem à vontade para questionar, para nos corrigir caso estejamos passando alguma informação equivocada. Aqui é um bate-papo e fiquem todos à vontade para poder interagir conosco, que assim a gente construir a informação fidedigna, que é o que nos propusemos a fazer. Então, Felipe, qual é o próximo ponto aí da pauta que o amigo preparou? Doutor Paulo, eu acho que redução a gente explorou bem. Eu não sei se faltou algo ainda da MP no tocante à redução de jornada e salário, mas eu não vejo mais nenhum ponto em específico. Com relação a esse pagamento, nós só temos um ponto, que é do artigo 18 dessa MP, doutor Felipe, não sei se o colega está com a MP aberta, que trata sobre o empregado intermitente. Sim, né? Sim. Que é o trabalho intermitente, ele também tem acesso ao benefício emergencial. O dele limitado, não vinculado ao seguro-desemprego, mas ele vai ter o benefício ao emergencial mensal, que é fixo também por 3 períodos, que é no valor de R$600.
Então, assim, R$ 600, perfeito. É um ponto também, porque às vezes o trabalhador intermitente ele fica meio perdido, porque ele vive num limbo assim, meio jurídico, que é uma situação um tanto quanto nova, e então é importante destacar que ele também tem direito a um valor, não é com base no seguro-desemprego, mas é um valor fixo, já fixado, Isso, que é no valor de R$ 600 pelo período Exatamente. de 90 dias. No caso, serão 3 parcelas. É importante frisar. Mas eu acho que basicamente sobre esse primeiro ponto de redução, acho que a gente esgotou bem. Talvez mais para frente a gente volte a discutir algum outro ponto. Tranquilo, né? Tranquilo. Mas aí o que é que o doutor preparou? Aí temos a suspensão temporária do contrato de trabalho. Vamos para suspensão do contrato de trabalho, que vem sendo bastante aplicado também pelas empresas. Na suspensão do contrato de trabalho, a gente segue também aquela questão do acordo individual por escrito e negociação coletiva, tá? O patamar para definição do acordo individual é o mesmo da redução. Então, o colaborador que recebe até 3 salários mínimos, ele pode ajustar individualmente, direto com o seu empregador, a suspensão do contrato de trabalho, assim como a redução de jornada que a gente falou há pouco. Recebeu também acima de 2 vezes o teto da Previdência, tá? Em números aqui, o teto da Previdência é R$ 12.202,12, tá? E tendo o nível superior, você também pode negociar diretamente com o seu empregador. O pessoal que fica no limbo, voltamos para a regra da negociação coletiva. Então, só vai poder ter um contrato suspenso com a participação do sindicato. A suspensão, ela também traz uma regrinha com relação à receita bruta anual da empresa, tá? Isso vai ser importante para a definição do pagamento do benefício emergencial. Então, as empresas que faturam até 4,8 milhões, tá, pode suspender o contrato e 100% do benefício vai ser custeado pela União. Já as empresas que faturam acima de 4,8 milhões, vai ter que a empresa arcará com 30% e a União com 70%. Certo? Lembrando que esses 30% que a empresa vai arcar não tem natureza salarial. Então, não incide sobre verba previdenciária, né, e nem verba contratual trabalhista. Tá? Reforçando que suspensão contratual significa dizer que o funcionário ele não trabalha efetivamente. Então, verdade. É 100% suspenso o contrato. Então, não adianta o empregador exigir a suspensão e cobrar um home office, né? Leitura de e-mail. Então, tem que tomar muito cuidado. Sobreaviso. Telefone ligado. Com esse tipo de medida de suspensão, porque efetivamente não se pode exigir nada sob pena até de nulidade daquilo que foi ajustado, exatamente do acordo. Nesse ponto aí, doutor Felipe, para quem está nos acompanhando entender, os 30% que a empresa vai pagar é com base no salário. Exato. E os 70% do benefício emergencial é com base no seguro-desemprego. Então, cai naquela mesma regra. São valores diferentes que o trabalhador vai receber. Se a empresa faturou em 2019, que é o calendário base, superior a 4.800.000, a empresa vai contribuir com 30% do salário e você vai receber 70% em cima do seguro-desemprego. A base de cálculo é sempre seguro-desemprego. E no outro caso, na suspensão, nesse caso de suspensão temporária, apesar dela ter um prazo menor, porque ela só vale por 60 dias, diferente da redução que vale por 90, mas nesse caso aqui é altamente prejudicial ao trabalhador que desempenha sua função numa empresa em que tem faturamento menor de 4,8 milhões e que recebe acima do valor do seguro-desemprego, porque você vai receber somente o seguro-desemprego, não tem nem a diferenciação. Se você ganhar 5 mil, 6 mil, na suspensão do seu contrato de trabalho, você vai receber somente o teto do seguro-desemprego, que nós falamos aqui, é 1.813 e alguns centavos.
Tem uma pergunta aqui, Tássia Pacheco, doutor Felipe. Isso. O que ocorre se o empregado for demitido sem justa causa nesse período de garantia? Tá, vamos lá. Só pegar um gancho aqui para não perder o raciocínio, a gente recai na mesma situação da redução de jornada e salário, né? Quanto maior o seu salário, maior vai ser o prejuízo final na renda. Então, assim, na suspensão principalmente, porque o teto de pagamento da suspensão, por exemplo, no caso dos R$3.000 de salário, o empregado ele vai receber o teto do seguro-desemprego, R$ 1.813,03. Tá? Mais uma vez, não impede que a empresa ela entre com uma participação, ajuste um pagamento como se fosse ajuda de custo para auxiliar. Certo? Vai ter uma redução na folha e ainda vai conseguir manter mais ou menos ali a renda final do empregado. Então, vale da negociação aí entre empregado e empregador. E vamos para a pergunta de Tássio, né, com relação à estabilidade. Estabilidade. Isso. Se porventura houver a demissão durante o período de estabilidade, demissão sem justa causa, obviamente, né? O artigo 10, que fala sobre a garantia provisória, né, de estabilidade, ele elenca algumas penalidades de acordo com o percentual que foi aplicado. Né? Por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 10º é que fala sobre essa questão da demissão, né? Em período de estabilidade. E aí o inciso 1º, 2º e 3º ele vai tratar sobre essas possibilidades. Tá? Então, a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória do emprego, previsto no caput, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização. Então, o empregador ele vai ser punido com a indenização e aqui vai ser escalonado de acordo com a situação. 50% do salário a que o empregado teria direito no período da garantia provisória, na hipótese de redução de jornada e de salário igual ou superior a 25%, inferior a 50%. Inciso 2º, 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória, na hipótese de redução de jornada e de salário igual ou superior a 50%, inferior a 70%. Então, ele vai pagar uma indenização escalonada, né, através de percentual, só para exemplificar. Então, se o empregado teve uma redução de jornada e salário entre 50% e 70%, ficou nesse meio, o que é que o empregador vai pagar de indenização? Ele vai pagar o percentual de 75% a que o empregado teria direito durante a estabilidade. Perfeito. Então, se ele teria direito a mais 3 salários, você vai pegar 75% desse valor e pagar a título de indenização. Então, a MP ela prevê o pagamento de uma indenização caso o empregador ele quebre esse período de estabilidade. Então, o artigo 10º, se quiser ver de uma forma mais detalhada, o parágrafo 1º e os incisos, eles falam de maneira bem específica aí com relação às indenizações por quebra de estabilidade provisória. Perfeito. Então, assim, nessa questão da suspensão, realmente, a suspensão ela traz uma situação de maior dificuldade para o trabalhador. Né? Lembrando que a regra da suspensão é que o empregado não poderá prestar nenhum tipo de serviço ao empregador. Todos os benefícios concedidos ao empregado devem ser mantidos. O acordo ele é individual, escrita e a comunicação segue a mesma regra da redução, que é 2 dias, 2 dias corridos de antecedência, e gera também a estabilidade no trabalho pelo período da suspensão e depois pela equivalência do período. Aí, isso. Esse ponto dos benefícios, doutor Paulo, eu acho bem importante, tá? Quais benefícios devem ser mantidos no caso da suspensão contratual, tá? Obviamente, salário não vai ser pago, porque você não está prestando serviço, mas a MP, ela prevê que a empresa deve manter alguns benefícios, tá? Eu
eu defendo que devem ser mantidos, por exemplo, plano de saúde, alguma previdência privada, até ticket de alimentação também, eu entendo que seja devido. O benefício que não vai ser pago, né, o que é óbvio, é a questão do vale transporte. Né? Se você não vai ter locomoção casa, trabalho, trabalho, casa, você vai deixar de receber o vale transporte. A questão do vale alimentação, ainda existe uma discussão, se é possível ou não, se é devido, enfim. Já vi algumas empresas deixando de pagar o benefício do vale alimentação. Eu defendo que tem que pagar. Tá? Plano de saúde, previdência privada, vale alimentação, eu entendo que tem que ser mantido. Tá? Eu acho até um risco a empresa não continuar fazendo esse pagamento. Principalmente se tiver previsto em negociação coletiva, né? Acordo ou convenção coletiva, o que geralmente está. Um outro ponto importante que a gente pode estar falando para algum empresário é que esse valor da ajuda compensatória de 30% sobre o salário para as empresas que recebem superior a 4,8 milhões, esse valor ele é totalmente dedutível no imposto de renda. Né? E no CSLL, que é a contribuição das empresas sobre o lucro real. Então é importante, exato, porque esses valores é um momento de grande dificuldade e as empresas também, mesmo as empresas grandes, são grandes, mas têm grandes obrigações, elas também passam por dificuldade, podem estar passando por dificuldade, esse valor também será deduzido no imposto de renda da pessoa jurídica. Eu queria, doutor Felipe, antes da gente continuar, eu queria mandar um alô para Rafa Rodrigues aqui conosco, Candelino, doutor Francisney Freire, um abraço, doutor Francisney, Fabiano, meu amigo Alessio Teixeira também entrou aqui conosco, acompanhando. Então, assim, hoje para quem entrou um pouco depois, estamos nos dedicando a MP a 936, que versa praticamente exclusivamente sobre redução e suspensão de contrato de trabalho, de horas trabalhadas, de salário. Nós já falamos sobre a parte de redução e agora nós estamos debatendo um pouco sobre a suspensão do contrato de trabalho, só frisando que a suspensão, o prazo máximo, são 60 dias, diferente da redução, que são 90. Isso. Podendo ser fracionado 30-30, por exemplo. Também. Podendo ser fracionado 30-30. Isso. A MP até fala que o prazo máximo de suspensão é de 60 dias, mas que pode ser fracionado, dividido em 30-30. Em 30 dias. De 30 em 30. Exatamente. Doutor Felipe, ficou mais algum ponto para a gente abordar nessa questão de redução? A suspensão, de igual modo, da redução de jornada salário, ela também prevê a estabilidade, tá? Então, nas duas hipóteses, é importante sempre reforçar, uma previsão expressa da medida provisória, e acho até que de forma acertada, tanto na redução quanto na suspensão contratual, o empregado ele vai ter estabilidade provisória, né? 60 dias de suspensão, mais 60 dias após o retorno. Então vai ter um período aí total de 120 dias de suspensão, ou aliás, de estabilidade provisória. Então, durante esse período, o empregador ele não pode demitir seus... Exatamente, se for 60 dias, né? Exemplificando. Certo. Outro ponto, eu falei anteriormente, mas eu vou frisar agora, é que essa diferenciação do benefício emergencial para o auxílio emergencial. Os microempreendedores individuais, eles não são abordados pelo benefício emergencial. Eles entram diretamente no auxílio emergencial, que é esse que vai de 600 a 1.200, que já iniciou o pagamento. Frisando também que o primeiro pagamento, doutor Felipe, iniciou hoje do benefício emergencial. Por incrível que pareça, hoje nós estamos fazendo a nossa live, falando sobre a MP 936, sobre as reduções e suspensão do contrato, e hoje o governo iniciou o pagamento, para quem já fez, logicamente, teve o direito, do benefício emergencial. O auxílio emergencial é outra coisa, é um cunho social, bem social que tem, né, que é basicamente destinado aos trabalhadores informais, os microempreendedores individuais, os autônomos e os desempregados, e mais alguns trabalhadores rurais e tal. E os trabalhadores rurais não
seletista, trabalhadores rurais, né? E o benefício emergencial são para aqueles que têm vínculos seletistas. Tem um questionamento importante aqui acrescentando, né? Se é possível você acumular, a princípio, a redução de jornada, por exemplo, e depois uma suspensão. É possível, tá? Desde que não ultrapasse o todo de 90 dias. De 90 dias. Eu penso também que pode ocorrer essa possibilidade. Isso. Por exemplo, o empregador ele ajusta com o colaborador uma redução de jornada e salário durante um período de 30 dias. Encerrado esse período, a economia não retornou, enfim, a gente ainda continua no estado de calamidade, é possível sim a suspensão desse contrato por 60 dias, totalizando aí 90. Eu acredito que seja possível, tá? Só um ponto também importante a falar, que durante, Felipe, a suspensão do contrato de trabalho não tem recolhimento de INSS, né, para quem é do regime geral de previdência. Então, assim, para essas pessoas, para que não fique esse período, essa lacuna, eles podem fazer a contribuição, pode recolher o INSS na qualidade de segurado facultativo, para não ficar com esse lapso, com essa quebra de 60 dias sem recolhimento, porque a empresa não tem a obrigação de recolher. Está suspensa também o recolhimento do INSS. Suspendendo esse contrato, não há recolhimento previdenciário. Tá? Isso, então assim, é importante frisar que se você não manter o pagamento da Previdência, o empregado ele pode optar pela forma de segurado facultativo. Facultativo. Isso é muito importante porque vai ficar no final uma brecha, teoricamente, de 2 meses, se essa MP não for prorrogada, né? Que pode acontecer dela ser prorrogada. Então, se ela for prorrogada, o período pode ser maior. Então, assim, apesar de ter a redução no salário que você vai ter, não tem como ser diferente, você ainda vai ficar com essa lacuna de contribuição caso você não recolha na forma facultativa. Perfeito. Eu acho que a MP, pelo menos com relação à redução e suspensão, acho que abordamos bem todos os pontos aí. Tem alguma consideração ainda que ficou faltando? Eu acho que não, acho que nós abordamos todas. Tem uma questão de penalidade, mas eu acho que o trabalhador já está tão penalizado. Não vamos falar de penalidade, imagina. já chega, já. Exatamente. Apesar que as penalidades são mais para o empregador, né? Mas vamos deixar essas penalidades só a título de curiosidade. As penalidades são distribuídas em leve, média, grave e gravíssima, que vai. Com relação ao FGTS, Andeline perguntando. E o FGTS, suspenso também, Andeline. Agora, no caso do FGTS, você não se houver suspensão contratual, não recolhe FGTS. Aí, no caso do FGTS, você não tem como contribuir. A lei não permite contribuição direta do empregado no FGTS. Permite somente o INSS, porque aí é importante que conta o prazo para aposentadoria. Né? Voltando às penalidades, as penalidades são leve, média, grave e gravíssima, que vai da leve inicia em R$ 1.000 e termina na gravíssima em R$ 100.000. Então, assim, essas são as penalidades da lei. Eu acho que nós esgotamos, né, doutor Felipe? A parte, pelo menos o principal. Eu gosto sempre de reforçar, doutor Paulo, que a gente vive numa situação atípica no direito. Né? Os colegas que são advogados sabem disso. Então, ainda que a gente passe aqui especificamente ponto a ponto da MP, ficaremos sujeitos aí às decisões futuras do judiciário. Inclusive, a própria MP ela é objeto de ADI, né? No STF, tanto a 927 quanto a 936. Então, assim, ficaremos de mãos atadas ainda, haverão muitas discussões ainda, principalmente no primeiro grau. Quando bater no TRT, cada juiz vai acompanhar uma linha de raciocínio, então, assim, certamente teremos bastante trabalho, doutor Felipe, não tenha dúvida. Talvez nos encontraremos por lá, eu de um lado e o colega do outro. Eu espero que o judiciário fique sensibilizado com a situação. Realmente, como eu falei na live anterior, eu advogo para empresas, na grande maioria,
E o nosso empresariado, ele é boa parte pequeno e médio. E também, igualmente com os funcionários, estão sofrendo. Então, se a empresa fecha, obviamente não há emprego. Então, numa situação emergencial como a que vivemos, de pandemia, calamidade, é importante que todo mundo tenha consciência que, de um jeito ou de outro, ambas as partes vão perder de algum modo. As partes, eu canso de falar, as partes precisam contribuir, mesmo aquelas que vão à justiça reivindicar seus direitos, ou os possíveis direitos que ela possa achar que tem, elas devem contribuir para que tenhamos uma pacificação nas decisões e tal, porque pós-pandemia viveremos momentos difíceis. Já estamos vivendo agora, mas pós-pandemia viveremos momentos difíceis até a economia voltar a ter a força que tinha, Exatamente. O comércio voltar a funcionar e principalmente o povo voltar a ter o padrão e a qualidade de salário, que já não é lá essas coisas, mas voltar ao status quo, que isso é muito importante. Para quem nos acompanhou até agora, doutor Felipe, encerrando, já eu passo a palavra para o colega. Hoje nós falamos com o doutor Felipe Tanaka Moreira, advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho, pela Escola de Magistratura da 21ª Região. Doutor Felipe é advogado e sócio do escritório Tanaka e Cavalcante. Desculpa, Tanaka e Cavalcante, advogado. Eu passo a palavra para o doutor para as considerações finais. Nós temos tempo, pode ficar bem à vontade. Tem tempo, né? Mais uma vez agradecer o convite. Eu acho que falamos bem aí das duas medidas provisórias principais na questão trabalhista. Para quem quiser uma orientação, a live está sendo feita até pelo Instagram do escritório, então, como eu disse no início, eu preparei 2 cartilhas aí, tentei ser o mais didático possível, tanto tratando sobre a redução de jornada quanto a suspensão, além de outros temas também da medida provisória 927, né? Me colocar à disposição para quem tem alguma dúvida a mais. O Instagram do escritório está aí acessível a todo mundo, então fiquem à vontade para esclarecimentos. Deixo uma sugestão ao empresário, o que eu venho aconselhando a adoção de medidas gradativas, né? Apesar da MP não condicionar, eu acho que a gente tem que tentar solucionar o problema pelo meio menos gravoso. Então, se é possível você adotar algumas medidas até chegar a uma suspensão ou uma redução de jornada de salário, faça. E até para fins, aos olhos do judiciário, apesar da MP não falar expressamente, eu acho que isso vai ser levado muito em consideração. A boa-fé da empresa em tentar resolver de forma gradativa, né? A MP 927 trouxe uma série de medidas, né, para que não seja necessário a redução ou a suspensão contratual. Então, se for possível, aplique de forma gradativa, né, para que não chegue ao ponto de uma suspensão, redução ou até uma demissão, que é o cenário que ninguém espera. Então, é isso, meu querido. Mais uma vez, agradeço. Fique à vontade aí para os encerramentos finais aí. Mais uma vez, doutor Felipe Tanaka, eu agradeço a sua presença e ter aceitado o convite. Era uma live só, nós transformamos em 2, porque o assunto realmente é muito complexo. Provavelmente, logo antes do final dessa quarentena, talvez nós voltaremos a nos falar através de live e trazer algumas informações. Eu peço a quem está nos acompanhando agora que também siga o doutor Felipe nas redes sociais. Ele posta bastante coisa interessante com relação ao direito do trabalho. Traz uma visão bastante interessante, que ele traz uma visão de quem advoga para a empresa, que isso é muito importante. O advogado, ele tem visões diferentes, o judiciário, os juízes também têm visão diferente, é por isso que o direito é fascinante, porque a gente pega, às vezes, processos muito parecidos, com uns direitos muito parecidos, mas às vezes tem decisões diferentes e tal. Isso é instigante e fascina ao advogado sempre estar estudando, trabalhando. E doutor Felipe Tanaka é um estudioso do direito, principalmente do direito do trabalho. Eu tento. É sempre uma honra a gente bater papo e dialogar com um colega da envergadura de doutor Felipe Tanaka. Demonstrou aqui conosco nessas 2 lives, sempre muito
positivo na sua fala, sempre muito seguro. Isso é muito importante. É importante que o advogado ele tenha a consciência de que ele não é um mero transmissor de lei, nada. Ele é um transmissor de conhecimento. Ele tem que conhecer. Não basta somente citar artigo e colocar lá e tal, e achar que a coisa vai. Que às vezes não é assim. Ele tem que ter firmeza e convicção do que faz. E o doutor Felipe Tanaka é um desses advogados que tem essa convicção na sua atuação. Isso é muito importante. Num momento como esse, o papel da advocacia ainda mais forte. Muito mais. E muito mais importante. Tem gente que às vezes não dá o devido valor ao advogado, porque por uma série de motivos, mas sem o advogado não tem justiça. Não há justiça. Não tem como falar em justiça, em democracia, em direitos, em igualdade sem o advogado. O advogado ele é pedra singular dessa arquitetura que nós temos hoje, nem só no Brasil, mas no mundo inteiro, que são as garantias, as liberdades, né? Porque sempre teremos forças contrárias a esse entendimento, mas não se deixe enganar. O direito, a advocacia, tanto quanto os outros promotores, juízes, defensoria pública, as instituições democráticas desse país e sempre será importante, independente do tempo. Exatamente. Se estamos em tempo de dificuldade, de emergência, é importante. E quando estamos em tempo de paz e de tranquilidade, também é muito importante. Então, doutor Felipe, eu lhe agradeço mais uma vez. A advocacia trabalhista, né, que estava, após as mudanças legislativas aí de 2017, um cenário bem preocupante, difícil, né? Difícil, verdade. Redução de ações, enfim, de demanda. Medo dos trabalhadores de demandar. Exatamente. A redução a gente vê com os números aí fornecidos pelos tribunais, né? Cerca de 30%, 40% das demandas trabalhistas foram reduzidas após a reforma de 2017. Então, a advocacia trabalhista ressurge. Muito forte nesse momento. Não é o cenário que a gente esperava, mas demonstra o papel e a importância especializada da advocacia trabalhista. E do tribunal também. Do tribunal, juiz, enfim, procuradores do trabalho. Porque o tribunal, nessa reforma, foi inclusive ventilado a união dele com a Justiça Federal, com as ideias malucas aí de economia e tal. Aí de fechamento da Justiça do Trabalho, enfim. Mas então, só sabe da importância da Justiça do Trabalho quando o trabalhador bate a porta. Aí ele sabe, ele dá valor. E quando o empregado também. Os colegas que militam aí na área, se preparem porque vai vir muita demanda. Pós-pandemia, retorno das atividades, vai ser realmente um ressurgimento, espero eu, da Justiça do Trabalho. Né? Observância da importância da Justiça especializada do trabalho. Enfim, meu querido, que todos valorizem. Completando aí 1 hora de live. Muito obrigado e boa noite a todo mundo que acompanhou aí. Boa noite a todos que nos acompanhou. Doutor Felipe, uma boa semana. E talvez logo nos veremos por aqui de novo, uma nova live para a gente tocar sobre o assunto. Show de bola. E assunto sempre de relevância da advocacia e do direito do trabalho. Um forte abraço. Boa noite a todos que nos acompanham. Sigam o doutor Felipe na rede, tanto no Insta dele do escritório como no pessoal. Os colegas têm acesso através da rede dele. Um abraço a todos. Boa noite. Valeu, querido. Boa noite.